Como que faz para reduzir o custo de energia elétrica? A primeira coisa que você tem que pensar para reduzir o valor da sua conta de luz, da sua energia elétrica na sua casa, é porque você precisa de pensar em economizar energia. Mas como é que você vai conseguir reduzir o valor da sua conta de luz? Qual que é a opção que nós temos hoje de possibilidade? Chegar a reduzir até 50% na conta de luz. Você vai dar um grande passo a mais para você tornar a sua casa não só eficiente, mas sustentável também. A questão é que é possível ter mais conforto, ou seja, mais qualidade de vida, mesmo gastando menos. O mais interessante disso é que as pessoas estão gastando mais dinheiro, jogando seu dinheiro fora, não porque elas querem, mas por falta de informação. E o que eu quero levar para você é conhecimento. Vem comigo! Fala comigo, Sávio Franca por aqui. Eu tenho uma dica muito legal antes de você começar o vídeo. Eu tenho um grupo de Telegram, que é um grupo fechado, onde que eu posto áudios complementares daquilo que você vai assistir agora nesse vídeo. É o grupo Sambeck, então você que quer aproveitar ainda mais desses conteúdos que eu tenho, é só você participar desse grupo. Eu gravo áudios complementares, são áudios mais espontâneos, onde que eu consigo extrair da minha cabeça aquilo que eu estou conseguindo tirar de melhor em momento qualquer. Então, se você quer aproveitar desses áudios, se inscreva nesse canal. Vai ter aqui um link abaixo na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo e nos vemos lá com o meu primeiro áudio. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Estamos aqui ao vivo, diretamente do nosso Instagram Brasolar. Estamos também aqui no YouTube e no Facebook. Seja você bem-vindo ou bem-vinda ao nosso projeto Sambeck Todo Dia. É uma live onde a gente ajuda as pessoas a reduzirem a conta de luz pela metade. Hoje o tema da nossa live será investir para reduzir a conta de luz. Fica mesmo caro, né? Hoje a gente embolou um pouquinho, mas é isso mesmo. Eu estou aqui com a Natane Monteiro. Deixa eu já chamá-la aqui para poder participar com a gente da nossa live no Instagram e ela vai fazer umas perguntas para mim hoje de novo. Nosso projeto aqui, onde a gente está fazendo uma série de lives e ela está com a gente aqui para poder me ajudar aqui aqui umas perguntas, né? E aí a gente já está aqui com ela na linha, aqui no Instagram, na linha, como diz no vídeo, né? E Natane Monteiro. Tudo, peraí, deixa eu só desativar uma. Natane, como é que tá? Tudo jóia com você? Tudo bem. Maravilha. Tudo bem. Ótimo. Me diga aí, qual que é a sua pergunta, suas perguntas de hoje, para a gente poder começar aqui? Vamos lá. Então, Fábio, hoje o tema é sobre investimentos para reduzir a conta de luz, que é caro. E em relação a isso, eu tenho aqui algumas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como investir para reduzir a conta de energia? Como que faz para reduzir o custo de energia elétrica? A primeira coisa que você tem que pensar para reduzir o valor da sua conta de luz, da sua energia elétrica na sua casa, é porque você precisa de pensar em economizar energia. Isso aí não tem como. A economia hoje em dia ela é focada em trazer... Quando as pessoas elas conseguem resultados com a redução da conta de luz, elas ficam felizes. Mas como é que você vai conseguir reduzir o valor da sua conta de luz? Qual que é a opção que nós temos hoje de possibilidade? Você precisa de tornar uma casa mais eficiente. O que é uma casa mais eficiente? No mínimo, é você conseguir os mesmos resultados, vamos dizer assim, o mesmo conforto com equipamentos mais eficientes, ou seja, que tragam uma eficiência, ou seja, consigo te atender com menor custo. É fazer mais com menos. É isso que é a ideia da eficiência. E aí você vai ter que pensar em situações ou em aparelhos, desde a parte de ter que trocar equipamentos dentro de casa, como também colocar outros novos, colocar outros que não existem ainda para isso. E a gente pode começar aqui, por exemplo, com lâmpadas da sua casa. O que você tem na sua casa hoje de lâmpada? Você consegue me dizer o que você tem de lâmpada hoje na sua casa? Tenho lâmpada... Você tem lâmpadas, aquelas lâmpadas mais redondas, são lâmpadas LEDs? Como é que é aí? Aquelas compridas. Aquelas compridas, fluorescente que a gente chama. Pois é, lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas mais antigas, elas tendem a gastar mais energia na casa. Esse é um primeiro passo que você tem que fazer, que seria trocar as lâmpadas por lâmpadas LEDs. Tudo que você vai fazer hoje, aí a gente já vai voltar para o assunto, né, inicial. Tudo que a gente vai fazer hoje para poder melhorar a eficiência, a gente precisa de ter investimento maior, né? Por exemplo, a gente acabou que progredindo
na indústria automobilística, em que os veículos ficaram mais eficientes e as indústrias tiveram que investir mais para poder fazer mais quilometragem com menos, com menos litros de gasolina ou de álcool, né? E aí a tendência é de que os carros, os veículos, pudessem, são mais, tem que se investir mais, são mais caros os veículos. Carros também que têm aí mais conforto, eles conseguem fazer mais quilometragem. Carros híbridos, por exemplo, não sei se você já tem saído de casa aí, conhece bem sobre carro híbrido, mas o carro híbrido tem carro hoje que consegue fazer 22 litros por quilômetro, carro que tem um motor aí 2.0, um motor forte. Tem carros híbridos aí que conseguem fazer 300 quilômetros aí só com a parte elétrica em si ligada, né, com a recarga. Então, assim, são todas coisas que são oportunidades e possibilidade de você economizar. Mas dentro de casa, assim, só de você trocar as lâmpadas, aí você vai ter que investir um pouquinho, talvez uma lâmpada comum custa aí coisa de R$5, não sei nem se existe mais no mercado lâmpada que não seja LED para poder vender. Mas se existe ainda, as lâmpadas são mais baratas e você vai gastar mais energia. E no caso, se você investir por uma lâmpada LED, por exemplo, você vai ter que investir R$15, R$20, 30 por uma lâmpada, depende da potência dela. E aí você vai conseguir, ao longo do tempo, economizar energia e também pagar esse custo da lâmpada. E ela tem uma durabilidade muito maior. Para outros equipamentos, a gente poderia dizer que uma geladeira velha, uma geladeira antiga, eu não sei como é que é a sua aí, mas a geladeira antiga ela tende a gastar mais energia também. Hoje em dia já vem nas próprias geladeiras pegado lá, aliás, para muitos outros aparelhos, até para carro mesmo, você já vem com a etiqueta de classificação lá de eficiência de economia da energia. Então, se você às vezes tem uma geladeira do mesmo tamanho que outra, às vezes ela pode dar classificação A, classificação B. Às vezes você tem um carro com a mesma potência do motor, a classificação pode dar A e o outro B. Então, você tem que pensar em aparelhos mais eficientes para você economizar energia. Agora, se você quiser caminhar ainda para reduzir muito mais na sua conta de luz, você precisa de investir em equipamentos novos. E eu vou trabalhar aí com a minha área, eu vou defender a minha área aqui, que é a energia solar. Nós temos aí o aquecimento solar de água, que pode chegar a reduzir até 50% na conta de luz, né, que é uma redução gigantesca aí para as pessoas que querem de verdade poder chegar a esse patamar. E tem outro também que seria o próximo patamar aí, que seria a fotovoltaica, energia que gera energia para sua casa por meio do sol. São esses tipos de energia solar que a gente tem hoje e que aí teria também uma economia não tão maior do que o aquecimento solar. Seria na faixa de, se bem que eu falar, pelo contrário, ela tem uma economia maior do que o aquecimento solar, mas você também investe mais. Aí depois nós vamos falar sobre essa questão de investimento, mas eu acho que a pergunta está mais ou menos dentro do que você perguntou, e talvez eu poderia dizer mais uma coisa, uma última coisa. Aparelhos que ficam ligados desnecessariamente são aparelhos que consomem energia, e você pode deixar ele desligado enquanto não usa. Isso pode te ajudar a reduzir na conta de luz. Respondi a pergunta? E essa parte de investir significa também a parte de a gente ter o cuidado no dia a dia, né? Com os nossos costumes de deixar a lâmpada ligada, de trocar essa lâmpada, de comprar uma lâmpada mais cara, mas que vai economizar mais. Exato. Trocar a geladeira velha por uma mais nova, com uma eficiência melhor. São formas de investir também para poder reduzir, né, a conta. Vou te fazer a pergunta, que é a pergunta tema. Né? Uhum. E eu gostaria de saber se investir para reduzir essa conta de luz é caro. Se é caro, investir. Eu já comecei a dar uma pista aí com relação as lâmpadas, né, que deve custar na faixa de 18, 20 reais, uma lâmpada mais econômica, uma lâmpada LED. Né? Então, essas lâmpadas, elas tendem a você conseguir gastar bem menos energia na sua casa, e no final das contas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai valer muito a pena. Para o caso da energia solar, para o aquecimento solar de água, nós temos um patamar um pouco maior do que as lâmpadas LED. Talvez se você trocar todas as LEDs da sua casa, vai ficar talvez por 200, 300 reais, para trocar todas as lâmpadas por lâmpadas mais eficientes. E aí, aos poucos, você vai recuperando esse investimento aí. Mas se você for investir no aquecimento solar, no sistema de aquecimento solar, você deve investir próximo, talvez, de 3, 4 mil reais.
tá? Mas aí a gente já começa a falar em questão de retorno de investimento, né? Porque quando você investe na lâmpada LED, você, assim, necessariamente você pode calcular quanto que é o retorno lá. Eu não sei se uma lâmpada comum, fluorescente, vai gastar aí coisa de 50 watts, 20, 80 watts, 100 watts de energia. Se você troca, você passa a gastar 9 watts, então já deu aí 10 vezes mais de economia nas lâmpadas. Agora, na água quente, que é o aquecimento solar de água, que é o chuveiro elétrico, como eu falei para vocês, a economia chega a 50%. Aí como você vai trabalhar com o retorno de investimento? E aí entra aquela primeira pergunta do próprio tema. É caro ou barato? Será que é muito caro investir em energia solar? Aí a pergunta, quanto que é se vai investir, né, que você fez aí? O aquecimento solar, como eu falei, na faixa de uns 3, 4 mil reais numa casa, numa residência comum. Você consegue fazer um bom investimento aí para você ter o retorno aí de imediato na sua conta de luz. Você vai passar todo dia a tomar banho quente, banho mais econômico, mais, digamos, mais confortável, porque a água é mais quente, e você vai deixar aí de gastar energia do chuveiro elétrico, que é o vilão da casa, que chega a consumir 50% da energia, que eu já falei. Mas se você pensar em relação à fotovoltaica, o investimento é um pouco maior, chega a ser 5, talvez 5 vezes mais do que o aquecimento solar de água para uma mesma residência. E se você conseguir fazer os dois sistemas junto aí, você consegue um melhor investimento, talvez, para poder fazer um melhor custo-benefício, porque a fotovoltaica vai gerar luz para casa, vai gerar energia para geladeira, para um monte de coisa, de aparelhos. Se você vai gerar energia para o chuveiro elétrico, aí o investimento da fotovoltaica é o dobro, né? Porque gerar energia para água quente é muito caro. Agora, se você coloca uma geração de aquecimento de água aí, de energia térmica aí para aquecer a água do seu chuveiro, aí sim você consegue um retorno de investimento mais rápido, ou seja, se paga mais rápido o seu investimento. Respondi a pergunta? Sim. Mas quanto tempo que demora para vir esse retorno de investimento se eu invisto em um aquecedor solar para água? Quanto tempo que eu tenho esse retorno? Tempo, a gente pode falar em questão de talvez 2, 3 anos, né? Na faixa de 2 anos você consegue. Porque quando eu penso em 50% de redução da conta de luz, a gente não pode confundir com 50% de retorno de investimento, que é a média, que é o equipamento de aquecimento solar. O que é esse 50%? A cada 100 reais que eu invisto, eu consigo 50 reais por ano. A cada 1.000 reais que eu invisto, eu consigo 500 reais por ano na redução da conta de luz. Tá? Então, é essa média de 50%. Ou seja, a cada 2 anos, você consegue ter o valor do investimento inicial, que é o aquecimento solar, já acumulado. Então, se eu investiu inicialmente 3 mil reais, ele economiza 1.500 reais por ano, mais ou menos. Aí, com 2 anos, você já consegue se pagar esse equipamento. Com 3 anos, vamos dizer, com 4 anos, você já pagou 2 equipamentos. Um outro, você já conseguiu gerar de renda aí só para você embolsar e fazer qualquer coisa. Mas, a partir do momento que você coloca o equipamento dentro da sua casa, você já começa a economizar, tá? Então, assim, a média é em torno disso, de 2 anos. Às vezes você pode até me perguntar, mas, Sávio, esse tempo de retorno de investimento, ele é um retorno que eu tenho que esperar, é muito tempo, 2 anos, poxa, eu queria uma coisa mais imediata, mas talvez não não é longe, depende da analogia que você fizer. Investe em poupança para você ver quantos anos você vai ter para ter esse retorno do investimento aí. Você já parou para tirar a conta? Quantos anos que você gastaria? Imaginei. Vamos pegar aqui, por exemplo. Você tem aí alguma situação real? Vou pegar essa casa da você fala de quê? De cliente ou de Cliente. eu sempre tenho clientes que conseguem isso, né? Mas vou pegar o caso só para a gente poder finalizar o raciocínio aqui, da poupança, né? Que se é 3% ao ano, eu divido 100 dividido por 3, né? 100 que é 100%, dá 33 anos para você poder conseguir o retorno do seu investimento. Pensa um negócio desse. 33 anos? É muita coisa de louco. Se você pegar aí uma CDB que dá aí 4, 5, 6% hoje, nem sei se dá isso, mas eu divido 100 por 4, por exemplo, né? 100 por 4,
25 anos, vai dar 20 anos, 20, 25. E o aquecimento solar, 2 anos. Aí você vai pensar, poxa, é rápido ou demorado 2 anos? Então, em comparação com outros tipos de investimento, é muito rápido. Então, acho que você tem que pensar essa analogia. Em casos de exemplos, por exemplo, de clientes, nós, recentemente, eu fiz até uma apresentação aí com algumas... nessa semana passada, aliás, está fechando hoje a nossa oferta para o sistema Braço Solar. De vez em quando, a gente faz ofertas, né, para as pessoas, para elas poderem comprar o sistema Braço Solar, que é o aquecimento solar de água. E aí a gente abre as inscrições e faz algumas ofertas diferenciadas. Hoje, inclusive, está fechando à meia-noite um processo aí, que inclusive que eu abri pelo próprio link do Instagram. Enquanto as pessoas estão vendo o nosso Instagram aí, se quiser pesquisar, de vez em quando clicar no link lá, vai aparecer alguma coisa. E hoje a gente está aqui para poder fechar as inscrições. E ainda tem tempo para a pessoa que quiser fazer a aquisição do sistema Braço Solar, elas conseguem. E, no caso, eu contei um exemplo prático, foi do João Orec, lá de Contagem. Ele contou que ele pagava R$ 207 na conta de luz só para chuveiro, porque ele tinha uma conta separadamente só para o chuveiro elétrico. É diferente, mas ele, por uma questão de achar que isso ia valer a pena, que isso ia resolver o caso da conta de luz dele, ele colocou um padrão, um relógio só para o chuveiro elétrico. E aí ele contou que ele pagava R$ 207 só para esse padrão, só para esse chuveiro elétrico lá. São 4 pessoas na casa, são adolescentes ou jovens, né, e tal. Então, assim, tende a gastar mais água, porque essa idade das pessoas tendem a ficar mais tempo debaixo do chuveiro. Isso também depende muito de cada perfil de família, mas as pessoas que gostam de ficar mais tempo debaixo do chuveiro, elas tendem a gastar mais energia elétrica. Por quê? Porque o chuveiro tem uma potência muito alta. Quanto mais você fica lá debaixo do chuveiro, mais você vai gastar energia elétrica. E aí ele contou pra gente que R$ 207 ele conseguiu reduzir da conta de luz só com tirar o chuveiro elétrico de circulação. Ele desligou, simplesmente desligou. Ele até contou que ele nunca mais precisou de utilizar o chuveiro elétrico por conta do aquecimento solar de água. Tem até algumas pessoas que perguntam, né, quando eu falo isso, mas sabe, o aquecimento solar de água, ele aquece no inverno, ele aquece no tempo de frio. Eu vou aproveitar e falar isso, que é uma dúvida frequente das pessoas. Tá fora do tema, mas eu vou pegar esse link aqui, porque se você pegar, assim, uma pessoa que ela tem um sistema que ele funciona bem, essa água ela vai manter quente durante a noite toda para tomar banho no outro dia, mesmo se não der sol no dia seguinte, pode ficar 3, 4 dias sem sol e você conseguir uma eficiência legal aí na produção de água quente. E aí, mesmo na época de inverno, se tiver sol, você vai conseguir. Às vezes, você pode até precisar de um apoio elétrico, de utilizar até seu próprio chuveiro elétrico em emergência. Né? A pessoa que foi na visita na casa, tomou muito banho, etc. Então, você conseguiu aí, você consegue ter esse plano B para resolver isso. Mas no inverno funciona, sim. O que importa é você... Deixa eu só ver aqui que... Acho que a Natânia saiu da minha live aqui. O que aconteceu com ela? Peraí, deixa eu só dar um pause aqui. O caso da conta de luz em si, o caso do investimento, você precisa... Já estou perdendo aqui ó, a questão do foco, da pergunta. Tá, agora que eu lembrei. Do João. O João, ele fez lá o investimento no aquecimento de água e aí ele conseguiu reduzir R$ 207. Se eu pegar R$ 207, 207 aí, vezes 12, vai dar 2.484 por ano. Multiplica isso aqui por 2, dá quase R$ 5.000 por ano. Então imagina aí como é que você consegue aí ter esse resultado tirando o chuveiro elétrico de circulação. Fica caro para poder investir na redução da conta de luz, né? Então, a gente está aqui com esse tema. Já falei sobre alguns exemplos de pessoas que conseguiram reduzir até R$ 207 na conta de luz. Eu tenho vários outros casos também. Outro dia eu peguei um cliente que ele estava gastando, acho que era R$ 180 na conta de luz, ele reduziu pela metade, mais de 50%, né, que a gente tem vários casos aí. Mas, em si, a energia solar em si,
Ele é o caminho mais próximo para você conseguir trazer uma eficiência para sua casa, trazer uma redução na conta de luz. Se você consegue reduzir o valor da sua conta de luz por meio da energia solar, se você consegue fazer esse investimento, você vai dar um grande passo a mais para você tornar a sua casa não só eficiente, mas sustentável também, porque afinal a energia solar ela é gratuita. É o sol que está aí gratuitamente para a gente poder aproveitar do que ele tem. E aí, se você me perguntar se é caro ou barato, eu vou falar que não é caro de forma nenhuma. Porque se você pega, como o exemplo que eu dei atrás, da poupança, que você vai conseguir pagar o investimento principal em 33 anos, hoje, o aquecimento solar você paga o investimento em 2 anos, então é caro a energia. Né? Então a Natânia agora está me mandando comentário aqui. Resumindo, se eu gastar R$ 4.000 com um aquecedor solar, 2 anos eu vou ter pago isso com a economia. Exatamente. É isso aí mesmo. E se tiver, gente, mais outras perguntas aí, vocês podem deixar no meu comentário aí do Instagram, no YouTube, na plataforma do Facebook, a gente vai aí ver e a gente responder para vocês aí esses comentários, tá certo? Deixa eu só aqui acessar o nosso menu para a gente poder ver se a gente pega aqui, ó. O Wagner, né, está aqui considerando quanto um boiler de 300 litros utiliza uma caixa, quando um boiler de 300 litros utiliza uma caixa auxiliar, por exemplo, 50 litros, se acaba a água na rua que alimentava o boiler, eu tenho quantos litros para usar de água quente? Olha, Wagner, para o aquecimento de água aí você está falando em utilizar água que vem de um tanque auxiliar que tem 50 litros, depende muito de qual que é o modelo de equipamento. Né? Equipamentos convencionais, se você coloca tamanho pequeno, você coloca um boiler separado, dificilmente eles têm aí uma reserva de água maior. Alguns têm pescador dentro dele, você consegue aí trazer uma eficiência de quantidade de água para você usar, uma quantidade maior. A maioria dá para você tomar, às vezes, 2, 3 banhos, tá? Então, assim, o melhor mesmo é você conseguir colocar uma quantidade maior de água em cima como reserva. Mas, mesmo assim, se caso você for usar essa quantidade de 50 litros, 20 litros e tal, o que for uma caixinha auxiliar, você, caso essa água acabar, você pode utilizar o seu próprio chuveiro elétrico. Você tira ele do frio, do quente, do desligado lá, que vai estar, e você vai colocar ele no morno, né? No morno quente, e vai usar sua água fria normalmente, porque a sua caixa d'água comum vai estar cheia de água, você vai usar seu chuveiro elétrico. Então, por isso que eu até aconselho as pessoas que têm um sistema de aquecimento solar em casa, deixar pelo menos um chuveiro na casa como plano B, que caso tem qualquer situação, você tem aquela resistência elétrica para poder usar naquele momento de uma emergência. Às vezes, se você tem até resistência elétrica no equipamento, que existe possibilidade de você colocar uma resistência elétrica no aquecedor solar, você pode colocar. Mas se você tem aí essa mesma resistência elétrica e você, se ela queima, como é que você vai resolver? Qual a possibilidade que você tem para resolver isso? Você vai ter que, né, enfim, vai ter que arrumar uma forma de resolver isso. E esse caso aí, o chuveiro elétrico pode vir como uma situação para poder ajudar, tá bom? Então, nós estamos aqui com esse tema aqui, né? O tema hoje é esse. Se você tiver mais alguma pergunta, pode deixar seu comentário aí. Nós estamos finalizando a nossa live aqui de hoje. Nós aqui trabalhamos com esse tema de hoje, que que fica caro investir em um sistema para reduzir a sua conta de luz. Esse foi o tema de hoje. Se você gostou da nossa live aqui, ó, você deixa seu comentário, deixa seu like aí no nosso post, deixa aí compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube também. Estou sempre lá no Instagram, no Braço Solar, e agora no Facebook, todo mundo junto aqui, nas lives simultâneas. Depois me conta como é que ficou aí, a live, se ficou legal, se ficou legal aí a transmissão. Eu estou vendo mais uma outra pergunta aqui, ó, que é do Wagner, vamos tentar responder essa aqui ainda, que é o que você acha do uso de recirculação para economizar água, né? Olha, é uma coisa interessante, para economizar água, sim. Você pode utilizar como uma forma de você economizar aquela água que chega no ponto. É claro que você vai ter um pequeno gasto aí, muito pequeno, para energia elétrica para fazer essa recirculação de água. Mas é uma boa opção
Só que a única coisa que é ruim para essa casa da circulação, que dependendo do tamanho do seu boiler, do equipamento, é que toda vez que você vai recircular aquela água, ela está perdendo temperatura. E se for uma recirculação automática, ela vai sempre deixar a prumada ou a parte da tubulação de recirculação ali sempre quente. Ou seja, toda água que esfria ali na tubulação, você vai precisar de novo de recircular com o sistema automático. A hora que você vai tomar banho, é lógico que vai estar lá pertinho, vai estar fácil de você tomar o banho, beleza. Mas só que quando acontece isso, você perde água quente. Se ela esfria, ela precisa de esquentar de novo, né? Ela vai esquentar onde? No boiler, no equipamento, no aquecedor solar. Aí você precisa de ter capacidade de aquecimento. Se a capacidade ela for um pouco baixa, ou for normal, digamos assim, ela não vai, talvez, dar conta de um sistema de recirculação. Tem que ter um sistema de água quente com um volume maior e com um maior número de coletores solar. Essa é a dica que eu posso te dar com relação a isso, tá? Deixa eu só aqui, deixa a gente tentar continuar aqui, mas é isso. Acho que nossa live de hoje é isso que a gente queria falar para vocês. Então, se você tiver qualquer dúvida, depois você pode deixar aí no comentário. A gente vai deixar essa live aí no Instagram por 24 horas. Você pode deixar suas perguntas. No YouTube, a gente deve tirar do ar e talvez depois lançar alguma versão dessa live por parte. Mas é isso, tá? Então, a gente tá aqui e nos vemos no próximo vídeo. Nós vamos finalizar nossa live aqui. Essa foi a live Sambeck todo dia. Tá bom? Grande abraço aqui e nos vemos até amanhã, às 20 horas, tá? Participe da live aí, convide seus amigos aí. Valeu? Grande abraço. Encerrar aqui. Aqui, ó, a live do nosso. Deixa eu encerrar aqui. A live do